Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Mais uma aula de geografia, nós vamos estar continuando a falar sobre climatologia. Lembrando que essa é a aula 2, né? A aula 1 nós falamos sobre a atmosfera, né? Todos os elementos principais, todos os fundamentos e as características que envolvem a nossa atmosfera. Também nós falamos em as funções dela e a importância da atmosfera, principalmente para começar a pensar um pouco o clima, tá bom? Então, caso você queira ver essa parte da climatologia, eu recomendo que você assista esse primeiro vídeo para a gente dar assim continuidade. Bom, nessa aula, nessa próxima aula, nessa aula de agora, nós vamos começar a falar sobre os fatores climáticos. Os fatores climáticos, eles começam de uma pergunta que ela pode parecer um pouco banal, pode parecer um pouco simplória ou mesmo é, ingênua, mas ela ajuda a entender muitos fundamentos do clima. É a pergunta do seguinte: o que faz que todo o clima da Terra seja único, tenha uma única característica, seja de uma única forma? Então, partindo desse pensamento, a gente consegue pensar em inúmeras explicações. Essas explicações, esses fatores que fazem com que o clima da Terra não seja o mesmo, da mesma maneira, esses são os fatores climáticos. Então, é a partir desse momento que a gente começa a entender o clima, né, e como a forma como ele funciona. Lembrando também que a gente falou um pouco dessa relação das diferenças de tempo e clima, apesar de parecer para o senso comum como sinônimos, tempo e clima não são sinônimos, eles são relacionáveis, né? E também é um ponto importante para a gente dar continuidade. Então, a gente vai falar desses fatores climáticos: latitude, relevo e altitude, correntes marítimas, continentalidade, maritimidade, vegetação e massas de ar. Dependendo do autor ou da fonte, a gente pode ver mais fatores ou menos fatores, né? Então, independente dessas diferenças, é quase com um consenso que esses elementos aqui que a gente está vendo, esses fatores, eles são essenciais para a constituição, né, para a característica dos climas de certas regiões. E a gente vai falar de cada um deles aí nos slides a seguir. Bom, então começando com latitude, lembrando, o conceito de latitude é um conceito básico da geografia, né, de localização. Latitude é um distanciamento em graus em relação da linha do Equador. Então, o Equador seria o ponto zero, né, em relação à latitude, e quanto mais distante em relação ao norte ou ao sul, eu tenho aí altas latitudes. Não confundir latitudes com altitudes, né, que são aí conceitos diferentes. Quando muitas vezes o vestibular falta altas latitudes, de até forma proposital, né, por conta até de como usar isso como uma pegadinha, ele está falando de regiões mais próximas do polo, né? E regiões de baixas latitudes são regiões mais próximas da linha do Equador. Então, o que a gente pode perceber, né? Que a gente tem a latitude como um fator climático por conta da relação do distanciamento da linha do Equador, a gente tem maior inclinação dos raios solares. O que acontece? Na linha do Equador, os raios solares atingem a Terra de maneira reta, né? E isso faz um aquecimento muito maior do que o raio solar atinge de maneira inclinada. Bom, tudo bem, relacionar essa explicação tranquilo, né, entendê-la, mas compreender nossa profundidade, isso é muito importante, porque o que faz um raio mais inclinado ou menos inclinado é que a Terra seja mais aquecida ou menos aquecida, já mais quente ou mais fria. Bom, então vamos no seguinte exemplo. Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos pegar uma lanterna e ligar essa lanterna sobre uma superfície, certo? Como essa que a gente está vendo aqui. Quando a gente percebe que essa superfície está iluminada depois de algum tempo, esse calor da lanterna ele vai aquecer essa superfície. E ele vai aquecer um certo espaço, geralmente espaço que está mais diretamente iluminado em relação a essa lanterna. Se eu pegar a mesma lanterna, sem trocar a lâmpada, sem
tocar qualquer tipo de componente, mas apenas inclinar essa lanterna, a gente vai ver o quê? Que a mesma quantidade de luz está sendo agora distribuída em um espaço maior. Então, ou seja, a mesma quantidade de energia de luz que seria responsável para aquecer essa superfície, ela está sendo distribuída em uma parte dessa superfície maior. Então, ou seja, ela vai demorar muito mais para aquecer essa superfície em comparação a esse nosso primeiro caso. Então, quando a gente fala dos raios inclinados, pouco inclinados, é essa relação, né? Voltando a falar aqui do planeta. Na região do Equador, a gente tem raios menos inclinados, batendo de maneira reta, incisiva, no menor espaço. Quando a gente pensa na região próxima dos polos, esses raios estão sendo mais distribuídos em relação a esse espaço. Então, a gente tem essas diferenças. Tudo bem? Beleza? Então, sigamos. Então, como consequência, a gente tem um esquema como esse aqui, né? Então, acho que vocês já viram isso em algum livro, em alguma apostila. Isso é um esquema básico da divisão das zonas térmicas da Terra, né? Onde que a gente tem na região do Trópico de Câncer, né? No paralelo 23 graus e 27 minutos, até o Trópico de Capricórnio, também 23 e 27 minutos sul, a chamada zona intertropical. Então, a zona intertropical é a zona mais quente do planeta. Em contraposição, a gente tem as zonas polares, respectivamente 66 graus e 33 minutos norte e 66 graus e 33 minutos sul. E no meio, né, entre esses dois extremos, a gente tem a zona temperada norte e a sul. Então, muita gente relaciona o fator de latitude, como ele é muito característico, como ele é muito impactante em relação à superfície terrestre, como o maior, ou muitas vezes, aí, de forma muito errônea, o único fator para a diferenciação climática do planeta. Isso é falso. Ele é um fator importante, essencial, mas ele não é o único, né? Como a gente vai ver aí nos próximos slides. Mas é sempre importante levar em conta esse primeiro, porque ele chama muita atenção, ele é muito mais característico. Bom, tudo bem? Beleza? Sigamos. Relevo e altitude, né? Então, o relevo, como nós vimos em aulas anteriores, para quem tem dúvida do que é relevo, agentes formadores do relevo, volte em aulas anteriores, que a gente já falou sobre isso, né? Relevo e os agentes formadores. Bom, enfim. Mas para a gente lembrar, relevo são as formas da superfície terrestre, planalto, planícies, depressões, cadeias montanhosas, isso é relevo. Bom, a relação também da altitude é um fator essencial, porque na nossa aula passada, em relação à altitude, o que nós aprendemos? Que a composição, a distribuição dos gases na atmosfera, ela é extremamente desigual. O que isso significa? Ela, como qualquer matéria, né, como qualquer estado físico, ela sofre em ação da gravidade. Talvez de uma maneira diferenciada, mas também sofre reação. Ou seja, nas regiões mais baixas do relevo, de menor altitude, eu tenho uma maior concentração de gases. Porque a gente tem que levar em conta uma seguinte questão. Quem manda energia para a Terra é o Sol. Então, a radiação solar manda energia para a Terra. Mas a Terra só consegue se manter aquecida por conta da atmosfera. É por isso que a gente estuda a atmosfera, para a gente entender as relações climáticas, porque senão não teria sentido. Porque os gases, as moléculas, absorvem esse calor, né? E elas liberam, né, mais lentamente. Então, essa atmosfera, ela tem esse papel: absorver e ir liberando lentamente. Absorve e libera lentamente, né? Então, há quem chame isso de um efeito estufa, né? Então, como a gente sabe, estufa é quando você tem aquela arquitetura, aquela estrutura de vidro, onde a luz, a radiação solar, ela entra, só que o calor, ele se mantém preso, né? Há também gosta de chamar isso de efeito cobertor, né?
também são um nome bastante adequado para a gente entender isso. Mas, enfim, dependendo da nomenclatura, a mais conhecida ou a menos, é mais ou menos desta maneira que funciona. Então, quando a gente estuda a pressão atmosférica, quando fala das pressões atmosféricas, é o peso de uma coluna de ar sobre uma pessoa. Então, a pressão atmosférica em Santos, ela é muito maior do que em regiões mais elevadas, como, por exemplo, São Paulo, altura da Paulista, né, que é cerca de 750 metros a 800 metros, né? Então, ou seja, a gente tem uma maior coluna de ar em Santos, por isso que geralmente, né, em via de regra, a cidade de Santos, as cidades litorâneas são mais quentes que as cidades planálticas, como na cidade de São Paulo, Barueri, entre outras. Né? Pensando o caso paulista, por exemplo. Né? Mas isso pode ter, como muitos exemplos, em muitas regiões diferentes. Né? A gente pode pegar, por exemplo, as cidades cariocas, né? O Rio de Janeiro, entre outras, litorâneas, né? E as cidades mineiras, que são mais elevadas. Então, é muito parecido o exemplo. Então, essa coluna de ar, esse peso, faz com que eu tenha uma maior quantidade de matéria e elas consigam absorver muito mais calor. Por isso que eu tenho uma característica, né, de aquecimento muito maior na região do nível do mar em relação às regiões mais elevadas. Beleza? Então, sabendo isso, levando a altitude também é um fator essencial, né? Então, a tendência é o seguinte: quanto mais alto na região, o ar vai ficar mais rarefeito e a menor capacidade que a gente tem de absorção de calor. Então, isso é uma característica bastante importante, né? Gente, então, relacionando a isso, a gente pode falar também um pouco sobre o albedo, que também não é diretamente relacionado com a questão do relevo, com a questão da altitude, mas também ele é uma oportunidade da gente relacionar o albedo. Bom, o que é o albedo, gente? O albedo é a taxa de reflexão da radiação. Então, a radiação que vem do Sol, nem tudo é absorvida e transformada em calor. Uma parte ela é refletida como se fosse um espelho e ela é mandada para a atmosfera, né, novamente. Este fenômeno pode estar relacionado com características do relevo. Então, o relevo ele tem uma característica importante, não só, mas também como a cor. Então, geralmente, quando a gente tem áreas mais claras, a gente tem uma capacidade de uma reflexão muito maior, certo? E quando a gente tem áreas mais escuras, a tendência é ter uma menor taxa de reflexão. Um caso muito clássico, gente, é o asfalto. É com uma cor escura preta, então ele tem essa capacidade de absorver muito calor, né? Então, quando a gente vê aquele período do verão, sol escaldante, né? A gente até olha para o horizonte, parece estar pegando fogo, né? O asfalto. Em parte, a contribuição se dá pela própria cor, né? Tem até alguns casos muito conhecidos anos atrás, que foi em São Francisco, né, na região da Califórnia, que fez temperaturas tão altas, mas tão elevadas, que o governo local, para tentar diminuir essa quantidade de calor, começou a pintar as ruas de branco, porque a gente sabe que o branco ele reflete muito mais o calor. Então, o preto ele absorve mais, absorve esse calor, absorve essa radiação e transforma em calor, enquanto isso, uma superfície mais esbranquiçada, ela reflete essa radiação, então ela não consegue transformar isso em calor, certo? Bom, e a questão da rugosidade também. Quando a gente fala rugosidade, é um termo usado por muitos geógrafos, e um deles mais conhecido é o Milton Santos, que quer dizer a forma do relevo. Então, ou seja, quando tem um relevo mais rugoso, né, eu tenho uma menor capacidade de reflexão. Quando eu tenho um terreno mais plano, mais liso, né, então é como a gente pensar, pode ser uma superfície muito lisa, muito plana, ela vai conseguir refletir muito melhor, né? E é como se fosse um espelho mesmo. Então, se tem muito lisa, muito plana, então a radiação ela vai bater e vai direcionar para a atmosfera, para o espaço exterior. Se eu tenho uma superfície ondulada, né, de morros, montanhas, essa radiação ela vai atingir aí direções
das mais diferentes, ela vai ter menor capacidade de ser lançada para fora da atmosfera, tá bom? Então tem essa característica que ela é fundamental. O albedo sempre relacionando aí com o relevo também, né? E aqui a gente tem uma imagem, né? Então só essa imagem já dá uma, a gente até fecha o olho um pouquinho mais, e a gente já sente esse branco refletindo a luz, né? Então é por isso que a gente tem aí muitos alpinistas, muitas pessoas que visitam esses lugares, né? Que utilizam esses óculos escuros, né? Por conta desse fator. E como esse branco do gelo, da neve, ele reflete muito, se ele bate na retina diretamente, ele pode dar um fenômeno que a gente chama de cegueira temporária. E se você insiste nisso, pode acabar originando uma coisa chamada cegueira permanente. Então, esse todo cuidado é pouco com os olhos nesses ambientes, por conta da quantidade de luz e a reflexão que esses ambientes eles têm. Então, é até uma coisa muito curiosa. Se a gente for relacionar a questão dos polos, que a gente viu aqui, eles são mais frios por quê? Por conta daquele fator da latitude, da radiação dos raios serem mais inclinados. Isso é um fator. E o segundo fator é a própria superfície. Uma coisa acaba relacionando com outra. Então, a gente pode falar que os processos climáticos, as características locais, elas são multifatoriais. Não é apenas um único fator. Então, é um ponto importante de se levar em conta também. Certo? E aí, correntes marítimas também, né? Corrente marítima a gente vai ver que está muito relacionado com a circulação atmosférica, está muito relacionado também com as massas de ar, né? Então a gente tem um movimento muito similar. Então as correntes marítimas é um fluxo de água que possui grande diferença em relação ao seu entorno. Então a gente tem que pensar o oceano, né? Os mares, e dentro desse mar a gente tem um fluxo de água se movimentando com características diferentes, seja na velocidade, então esse fluxo de água vai ser mais veloz do que a velocidade da água em si, né? Dessa água que ela está no entorno, a salinidade, ela pode ser maior ou menor, e a temperatura. A gente vai focar muito mais na temperatura, que esse que é um ponto que é essencial para a gente aqui. A gente tem que levar em conta também que as correntes marítimas têm uma diferença em relação a esses outros dois fatores também, principalmente em relação à velocidade, tá bom? Então, essa é uma questão essencial para a gente entender a corrente marítima. É só pensar, por exemplo, numa piscina, e você coloca uma mangueira e você pressiona com o dedo a boca da mangueira da piscina. Então, você vai ver um jato de água, um fluxo, uma maior pressão dentro da piscina. Então, basicamente, isso que a gente não consegue ver, mas existe, são as correntes marítimas. Bom, aí a gente tem diversas correntes com vários nomes, mas quando a gente começa a estudar mapa climático, mapa de correntes marítimas, a gente começa a ver alguns padrõezinhos em relação ao mapa climático, ao mapa que influência continental. Primeiro padrão, gente, que tem uma relação direta com as regiões polares e regiões equatoriais. O que a gente falou lá atrás, principalmente pegando as zonas térmicas? As regiões próximas do Equador são as regiões mais quentes. As regiões mais próximas aos polos são regiões mais frias. Então, o que acontece? Uma corrente marítima que ela se origina em uma região próxima da área polar, consequentemente, ela vai ser fria. E uma corrente marítima formada, originada, próxima da região equatorial, consequentemente, ela vai ser quente. Então, olha só, essas linhas aqui laranja simbolizam as correntes quentes. E as linhas azuladas, elas simbolizam as correntes frias. Olha só o direcionamento delas. Ela sai mais ou menos dessa região polar e ela vai tentando atingir as regiões tropicais. E o movimento das correntes marítimas quentes, elas fazem ao contrário. Elas nascem em regiões intertropicais, próximas da linha do Equador, e elas vão se espalhando para as regiões polares. É até uma coisa interessante, que é como se fosse a natureza tentando atingir um equilíbrio.
né? As regiões mais quentes compartilhariam o seu calor e as regiões mais frias compartilhariam também o seu calor, tentando equilibrar. Só que esse equilíbrio nunca acontece. Por quê? Uma coisa óbvia, que a gente vê na natureza, regiões mais frias e regiões mais quentes. Mas, se não fosse as correntes marítimas, as regiões mais frias provavelmente seriam muito mais frias que elas são e, consequentemente, as regiões mais quentes, a mesma coisa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta. Outro ponto que é essencial, principalmente relacionado ao hemisfério sul, tá? Então, corta aqui linha do Equador, hemisfério sul. Quando a gente olha aqui os continentes, olha, Oceania, no extremo leste, África e América do Sul. Que a gente percebe como é quase uma regrinha. Na região oeste desses continentes, América, África e Oceania, eu tenho geralmente correntes frias, certo? Então, aqui na Austrália, eu tenho a corrente de Benguela, ou corrente do Kalahari, e a corrente de Humboldt, né? Ou corrente do Peru. E do outro lado, na parte leste, geralmente eu tenho correntes quentes, que é a corrente do Brasil, né? Essa corrente aqui que vem da região das Índias, atingindo aqui a região aqui do leste da África. Então, isso é um fator, e também aqui na região australiana. Então, isso acaba sendo características que influenciam e que determinam o clima local, né? Então, é importante levar isso em conta, né? O que é corrente marítima, a região onde ela se forma, para onde que ela vai, e algumas determinações que a gente vê aqui em mapas climáticos. Então, para exemplos mais específicos, cortando um pedacinho, pegando aqui o exemplo clássico, os vestibulares amam, adoram, vira e mexe cai, que é o caso da corrente de Humboldt, corrente do Peru. Uma coisa que é importante levar em conta. Quando nós falamos de correntes marítimas frias, geralmente elas se formam não só em áreas polares, mas é muito comum elas se formarem no fundo dos oceanos. Porque quando a gente pensa o oceano, são áreas extremamente profundas, né? Em média de 4.000 metros, e aparentemente pode parecer que não tem, mas a água tem camadas, é como se fosse a atmosfera. Então, tem camadas de água mais quente e de água mais fria, que em tese elas não se misturam, né? Você tem corrente de água quente, corrente de água fria, que isso vai auxiliar a formar esse sistema aí das correntes marítimas. É como se fosse é mais ou menos assim, né? Uma esteira, aonde a água fria ela entra por baixo, porque ela é mais densa. Lembrando que densidade é um conceito físico muito preciso, uma relação de massa por volume, né? Então, tem uma maior densidade, quando ela é empurrada para cima, ela vai se aquecendo, né? E chega até um ponto que ela acaba se resfriando de novo. Deixa eu falar alguns casos aqui. Voltar aqui na corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt é mais ou menos esse sistema. Para a gente explicar a corrente de Humboldt, é importante a gente lembrar de alguns pontos importantes. Eu tenho um sistema de ventos aqui próximo do Equador que são muito importantes, chamados ventos alísios, que a gente chama de ventos de leste, que é o vento que corre de leste para oeste, que eles vão empurrando águas superficiais aqui da região do oeste da América do Sul. O que ele faz quando ele empurra essas águas? Ele empurra essa água em direção ao Sudeste Asiático, vai empurrando, 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 né? A direção ao Sudeste Asiático. Quando ela empurra essa água superficial, eu tenho essa água mais profunda, uma corrente mais profunda, que é uma corrente fria, corrente de Humboldt, que vai dar como origem aí um fenômeno chamado ressurgência. E esse fenômeno de ressurgência tem pontos que são positivos para as pessoas que vivem aí, né, os chilenos e peruanos, e pontos negativos também, né, pensando do ponto de vista assim ambiental. Ponto de vista positivo, como ele traz para a superfície água fria, também ele traz consigo micro-organismos, bactérias, fitoplânctons, né, que servem de alimento para peixes.
Então, a gente costuma falar que essa região tem uma maior viscosidade. Então, é por isso, né, quando a gente relaciona a atividade econômica, Peru, o Chile, a pesca é uma das atividades mais importantes. Até uma coisa interessante, né, como curiosidade, que o Peru vem se destacando nos últimos anos na gastronomia mundial, gastronomia de elite, e é muito relacionado que os pratos peruanos têm uma relação muito grande com a pesca, né, com os peixes, por conta da geografia do local, né? Então a geografia ela ajuda a explicar coisa pra caramba, e é principalmente o MasterChef. Bom, continuando, quando vai empurrando essas águas quentes aqui em direção ao Pacífico, tem a ressurgência, e essa água que vem para a superfície é uma água fria. É uma água que tem nutrientes, vai vir com mais peixes, mas é uma água fria. Qual que é a parte ruim? A parte ruim é a formação de áreas secas, né? Então, principalmente para agricultores, para áreas de plantio, você vai ter um problema muito sério, porque é uma lógica muito simples. Se eu tenho água quente ou água morna, ou levemente aquecida, essa água evapora mais fácil. Se ela evapora mais fácil, tem mais umidade do ar. Se tem mais umidade do ar, eu tenho uma maior propensão de formar uma nebulosidade, formar nuvens. Se tem mais nuvens, tem mais chuva. Se tem mais chuva, volta a umidade do ar de novo. E isso pode propiciar uma maior irrigação para o plantio, para a agricultura. Agora vamos inverter a coisa. Se eu tenho um oceano muito frio, eu tenho uma dificuldade para essa água evaporar. Dificuldade para a água evaporar, ar mais seco. Ar mais seco não tem chuva. Não tem chuva, forma o quê? Deserto. Então, ou seja, quando a gente estuda desertos, as correntes marítimas são uma das 3 formas, né, de se formar deserto. Essa é uma. Eu vou falar de mais outra daqui mais para frente quando a gente falar de massa de ar e nas próximas aulas a gente vai formando e vai falando isso de maneira mais característica. Então temos isso, né? Com informação, um exemplo, corrente marítima fria. Não se esqueçam, corrente Humboldt ou corrente do Peru. Sigamos, né? Então aqui a gente já falou essa esteirinha, né? Superficialmente águas quentes, por baixo águas frias, por aí vai. Antes de começar a continuidade de maritimidades, eu queria falar de outro exemplo que costuma cair bastante, eu vou voltar aqui um pouquinho, falar da corrente do Golfo, uma corrente quente. Corrente do Golfo, como o nome já fala, ela se forma nessa região do Golfo, nessa região do Caribe, né? Que é uma região, principalmente no verão, ela é muito quente, as águas são muito aquecidas e pressionam, né, que essa água superficial seja empurrada, como mostra aqui o diagrama, nessas setinhas, para as regiões mais ao norte. O que ela tem como implicação? Ela deixa as águas superficiais mais aquecidas. Então, a gente consegue ver isso, essa influência, principalmente quando a gente estuda mais a fundo o caso das ilhas do Reino Unido. Quando a gente vê o inverno em Londres, o inverno é muito mais ameno em Londres do que se a gente comparar, por exemplo, dos Estados Unidos em Nova York, que o inverno é muito rigoroso, tem uma camada de neve muito grande. Qual que é a diferença? Ambas as cidades estão próximas do litoral, só que tem uma diferença muito grande. O caso de Londres, eu tenho a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, que traz mais umidade, traz mais chuva, né? Então tem uma característica muito forte na Inglaterra de muita garoa, né? Ao mesmo tempo, quando a gente vê a região da costa leste dos Estados Unidos, eu tenho a chamada corrente do Labrador, né? Essa corrente canina, né? Opa, né? Trocadilhos à parte, que ela resfria essas águas aí do litoral leste dos Estados Unidos e deixando um inverno muito mais rigoroso. Então, era um segundo exemplo que eu não queria deixar passar também, que costuma cair bastante aí nos vestibulares. Bom, então sigamos, né? Continentalidade e maritimidade. Então, como o nome já fala, denota, então ele coloca uma relação, uma influência do continente dos oceanos, ou continente dos mares, para a influência climática, né? Essa relação é muito importante
principalmente com as características físico-químicas dos continentes e dos oceanos. Então, tem uma relação muito grande com a ideia de variação de temperatura. Então, ou seja, por um lado, eu vou ter uma variação muito maior de temperatura e, por outro lado, uma variação muito menor. Então, olha a regrinha aqui, foca na regra. Em oceanos, em áreas próximas a grandes lagos, próximo de praia, eu tenho o quê? Um lento aquecimento dessa superfície e um lento resfriamento. Então, tem essa característica. No continente, eu tenho um rápido aquecimento e um rápido resfriamento. Então, gravem isso, uma característica essencial. E isso acaba influenciando no conceito muito importante da climatologia, que a gente chama de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Aqui, ó, aqui. Diferença entre as máximas e mínimas temperaturas. Aí eu coloquei um exemplo para a gente entender isso um pouco melhor, tá bom? Vamos pensar, cidade A. A cidade A, cidade desse exemplo, ela tem uma temperatura máxima de 50 graus Celsius. Isso é possível, né? Por exemplo, algumas áreas desérticas, como a gente vai ver. E tem uma temperatura mínima atingindo aí -2, certo? A diferença disso, quanto que é? 52 graus, né? Então, 50 e 1 menos 2, né? Essa diferença aí dessas duas, a gente tem aí 52 graus. Então, uma diferença muito grande, né? Uma amplitude térmica muito significativa. Agora, a cidade B, a temperatura máxima dela é menor, só que a temperatura mínima é maior, que é 27, 35 e 27. Como é que eu sei disso? Através da diferença, uma subtração, como eu fiz anteriormente. 35 menos 27, eu tenho quanto? 8 graus. Então, uma amplitude térmica muito mais baixa em relação à da cidade A, tá bom? Então, é um exemplo bastante específico. Outro exemplo bastante legal para a gente entender, que é um exemplo bastante batido, mas eu acho muito importante, apesar da gente ver isso em muitos lugares, é da brisa marítima e brisa terrestre. A praia é um grande laboratório para a gente entender continentalidade e maritimidade. Diferente de desertos, a praia à noite ela é fresca, ela é quentinha, não tem essa característica fria e gelada como tem áreas desérticas, áreas muito secas. Por quê? Porque você tem o seguinte fenômeno. Durante a manhã, que costuma acontecer? O ar ele tem essa tendência de movimento da área mais concentrada, que a gente chama de alta pressão, para a área menos concentrada, que a gente chama de baixa pressão. Então, este movimento, quando a gente pensa assim, o vento, o que é o vento? É o ar em movimento. Então, ele se movimenta de alta pressão, que geralmente, mas não sempre, são as áreas mais frias, para a área de baixa pressão, que é a área que tem uma menor concentração. Então, vamos pensar, o ar, ele, como a gente não gosta de ficar no aperto. Imagina, a gente, linha vermelha, 5 da tarde. Não dá, pegar aqueles vagões cheios, a gente gosta de esperar o outro. O ar é a mesma coisa, não quer ficar no aperto. Então, ele vai sair da região muito concentrada e vai para uma região mais solta, né, que tem mais espaço aí para ele se locomover. Quando a gente vê à noite, acontece ao contrário, né? Por conta de não ter o aquecimento do sol na areia à noite, a areia fica geladinha, só que a água fica quente. Lembra aquela ideia? Esquenta devagar, esfria devagar. Então, ou seja, fica uma região mais quente. Aí tem chamada brisa terrestre. Essa massa de ar acumulada aqui ela é empurrada em direção às regiões mais quentes. Então, ou seja, dá sempre aquele frescor durante a noite por conta disso. Que sempre vai ter uma área quente. Seja de manhã, areia pelando, a gente consegue nem ficar de pé descalço em cima dessa areia, seja à noite, enquanto a gente tem uma água muito mais quentinha por conta das suas propriedades, né? Então tem esse fator que é essencial. Então, gente, a gente pode falar, por exemplo, numa questão micro ou uma questão macro.
Quando a gente estuda o sistema de monções asiáticas, é mais ou menos assim que funciona a movimentação de massas de ar no Sudeste Asiático. Ou seja, eu tenho uma acumulação, né? Eu tenho uma alta pressão de ar que sai daqui em direção ao oceano no período do inverno. Então, lembrando, quando a gente tem o inverno, a gente tem uma maior radiação aonde? Hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério sul. E essa regiãozinha aqui está onde? No hemisfério norte. Então, ou seja, o ar sai daqui e vai para a região quente. Então, ou seja, vai ser um período seco, vai ser um inverno seco. Quando a gente tem no período do verão, é o contrário, porque tem um aquecimento do continente. E, gente, não tem áreas continentais mais contínuas, né, mais gigantescas no mundo do que na Ásia. Então, imagina a Ásia no verão, é muito quente. O deserto de Gobi, que fica na Mongólia, entre a Mongólia e a China, é um dos desertos mais quentes do mundo, né, principalmente no verão. Temperaturas absurdas, chegando quase aí 60 graus Celsius. Né, os absurdos, 60 graus Celsius. Então, a gente tem uma região que forma uma baixa pressão e essa massa de ar, esse vento vem nessa direção. O que acontece? Ele carrega com ele uma umidade. Então, eu tenho precipitações, ou seja, chuva de monções, verão chuvoso. Ok? Então, continuando. Bom, gente, então, esses fatores climáticos que nós vimos, latitude, altitude, juntamente com o albedo, correntes marítimas, continentalidade e maritimidade, todos eles auxiliam a gente a entender esses fenômenos, certo? Outro fator muito importante são as massas de ar. E a gente começou a ver algumas ideias nos slides, nos últimos slides, mas é melhor a gente dar uma aprimorada, uma melhorada em relação a isso. Bom, gente, aqui nós temos uma nuvem, né, uma cumulus nimbus, e é importante quando a gente leva em conta as nuvens, que elas são agentes climáticos, né, agentes atmosféricos, desculpem, importantíssimos, essenciais, né? A gente viu na nossa aula passada que elas estão muito restritas à troposfera, e acima disso aqui nós temos a estratosfera, que é uma região muito mais estável, muito mais calma. O caso das nuvens é um pouco mais hostil, né, para dizer o mínimo. Quando a gente vê uma estrutura dessa, a gente não pode pensar que isso aqui é gás. Ou isso aqui é cristal de gelo ou gotículas de água. Bom, como assim? Gotículas de água? Gás? Não acredita em mim? Beleza. Esse aqui são aviões Boeing, né, modelo Boeing provavelmente, que entraram na cumulus nimbus. Então, gás não faz isso, né? Parece que foi metralhado. Então, ou seja, é uma região muito, muito estável, tem cristal de gelo, tem granizo. Então, tem essa característica que ela é fundamental. E a formação, né, dessas nuvens se determina muito pela circulação, a circulação dos ventos em nível global. Então, quando a gente fala de circulação atmosférica, ela pode ser definida da seguinte maneira: a circulação atmosférica depende essencialmente dos elementos climáticos, né? E que elemento climático? O que forma o clima, né? Temperatura, umidade e pressão. Nossa, professor, mas você não especificou isso em nenhum momento. Eu estou, na verdade, desde a aula passada falando desses elementos, mas agora estou frisando eles aqui. Sem temperatura ou diferente temperatura, sem a umidade, que é a água, sem pressão, eu não tenho clima. Então, esses fatores são importantes. Ou temperaturas altas ou baixas, ou excesso de umidade ou falta de umidade, essa relação. E pressão. Se a gente for ver as características climáticas, tem uma relação com esses fatores, certo? Então, essa relação que dá característica climática nas regiões e ela propicia também, ela é importante, né, para que haja circulação atmosférica, principalmente a pressão do ar, né, que é um fator essencial para a gente entender. Então, ó, vamos pensar uma coisa. Quando a gente pensa verticalmente, né, o ar frio sempre acaba descendo.
que acontece com esse ar frio descendo? Ele não forma uma nebulosidade. Então, como assim nebulosidade ou umidade do ar? Então, é as condições necessárias para se formarem nuvens, áreas chuvosas. Se a gente vê aqui do lado, acontece justamente o contrário. Geralmente é uma área quente, que a gente chama de baixa pressão, a área que encontra embaixo e acende. Contra embaixo, vai acendendo. Então, ou seja, ar quente, sobe, ar frio, desce. Na verdade, isso aqui é um ciclo, né? Ar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, mas quando esse ar sobe, quando ele leva consigo umidade, moléculas de água, ele forma nuvens. Então, por exemplo, as regiões de alta pressão no solo, né, pensando verticalmente, elas sempre vão ser um céu muito mais limpo, quase sem nuvens, porque esse ar está descendo. E quando tem um céu com muitas nuvens, esse ar está subindo, né? Então, ou seja, regiões de baixa pressão são chamadas de depressão muitas vezes ou ciclone. É um termo técnico da climatologia, meteorologia, mais comum. E quando esse ar se dissipa, se dispersa, nós chamamos de alta pressão. Então, é como se fosse um imã, tá, gente? Se encontra ou se afasta. A ideia é mais ou menos essa. Então, de novo, as zonas térmicas do planeta, que ela vai ajudar a gente muito a entender esses pontos, né? A questão latitudinal, ela tem uma característica essencial. Gente, a gente tem sistema climático global. Olha só, interessante. Essa característica aqui, ó, está se dispersando. Dispersando, a gente foi o quê? Que é alta pressão. Está se dispersando aqui nessas setas vermelhas, você está se encontrando aqui nessa área aqui e nessa área aqui. Então, a mesma coisa, a seta vermelha está se juntando para cá e para cá. E forma uma corrente de vento. E forma uma zona de nebulosidade. Gente, ó, localização geográfica. Aqui é uma região equatorial. Se a gente for perceber, a região equatorial é a região que a gente tem maior quantidade de nuvens, né? De precipitação no mundo. Então, se a gente for pegar a Amazônia, por exemplo, a quantidade enorme de chuva, precipitação, ela é de longe a mais significativa do mundo. E aqui também formam umas frentes, né? As zonas de frentes frias, seja norte, seja sul, aqui embaixo. Então, sempre forma em áreas de encontro. Então, assim, área de encontro, subiu, formou nuvem. Encontrou em cima, desceu, tempo seco, né? Ar frio desce. Mais ou menos assim. Então, onde se atrai é baixa pressão ou ciclone ou depressão, e quando se afasta é anticiclone, que é uma característica mais usual. Beleza? Bom, aí a partir daí, levado pelas massas de ar, a gente pode falar do fator climático, pela circulação atmosférica, a gente pode falar do fator climático massas de ar. Então, o que são massas de ar? São grandes corpos de massa de ar que possuem consistência homogênea e grande volume horizontal. Então, ou seja, para ter uma massa de ar, você tem que ter um grande bolo de massa de ar atmosférico, com uma característica um pouco parecida, né? Que eles levam essa característica do local onde eles são originados para outras regiões. Talvez a definição ficou um pouco confusa, mas eu sempre gosto de relacionar a massa de ar com características culturais. Vamos pensar numa região que ela viveu a vida inteira no interior de São Paulo. Então, ela vai ter um jeito de se lidar com as pessoas, um jeito de falar, hábitos, gostos musicais muito diferentes. Vamos dizer que essa pessoa um dia ela encasqueta de sair da cidade onde ela está e ir para o centro, e ir para uma cidade grande ou para outro país. Gente, fator essencial, essa pessoa não vai deixar suas características culturais no local que ela nasceu e buscar outra nova. Não, ela vai levar consigo essa característica cultural para a região onde ela vai. A massa de ar é a mesma coisa. Ela vai se formar numa região, ela vai absorver as características dessa região e ela vai em direção a outros lugares, certo?
Então, um grande destaque para condições específicas onde são originadas massas de ar. Que condições são essas? Áreas muito planas e muitas vezes o ar, nos alguns dias, muito estabilizado, o ar muito forte para empurrar essa massa de ar. Então, ele tem que ter tempo para ela se formar. Então, tempo para absorver aquelas características, para assim transportar para outra região, certo? Então, as massas de ar, elas podem se diferenciar em relação à higrometria, cuidado com esse palavrão, higrometria é a quantidade de umidade. Em outras palavras, gente, estou falando que a massa de ar pode ser úmida ou pode ser seca. E também em relação à temperatura, que ela pode ser fria ou pode ser úmida. Então, imaginar o seguinte, litoral sul, extremo litoral próximo da Antártica, oceano, área muito fria, a massa de ar vai ser fria. Formou no oceano, vai ser úmida. Úmida e fria. Tudo bem? Massa de ar que se formou próximo de regiões tropicais, em áreas continentais secas, quente e seca. E por aí vai. Então, a gente tem uma lógica interna, não precisa ficar decorando. Na próxima aula, quando a gente falar sobre tipos climáticos, eu gosto sempre de falar, antes dos tipos climáticos, as massas de ar do Brasil, certo? Então, é fundamental que você que vai estudar sobre isso, não fique decorando, entenda a lógica. Aquela a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa equatorial continental, elas se formam com uma relação dessa circulação atmosférica global, que carregam consigo as massas de ar, que tem essas características locais, certo? E por aí, gente, a gente conclui a nossa aula. Falamos de todos os fatores climáticos, só que faltou um, né? Eu coloquei na lista que eu não falei, que é biomas, né? Ou a vegetação, se vocês preferirem aqui, né? Que está aqui no começo. Aí por que eu não falei da vegetação? Porque a gente vai ter uma aula todinha para falar de biomas. E eu posso acrescentar esse ponto lá na frente. Mas é importante que vocês saibam que o que a vegetação é um fator climático também. Então, ela influencia, pelo menos, se não tal, há uma discussão em relação ao clima global que não vou entrar, mas uma certeza absoluta é clima local e clima regional, tá bom? Bom, gente, eu fico por aqui, né? Eu agradeço para quem ficou até o final, quem conseguiu essa saga aí, ela está quase acabando, faltam mais 2 capítulos para a saga climática, né? A gente vai falar um pouquinho em relação à massa de ar, desculpa, aos tipos climáticos do Brasil e depois os tipos climáticos do mundo. E se calhar de dar um tempinho, também gostaria de falar sobre anomalias micro e macroclimáticas, né? Ilhas de calor, né? Inversão térmica, El Niño, Laninha. Então, são algumas coisas que não caem tanto quanto o clima mais convencional, mais comum, mas é importante sempre a gente levar em conta. Bom, vamos ver se dá certo, né? Vamos fazendo os próximos vídeos e peço novamente para quem não assiste os vídeos anteriores, assista os vídeos, né? E caminhe para frente, compartilhe com quem você quiser esses vídeos. Agradeço, gente, e aí, bons estudos, bom vestibular para vocês. E também uma boa vida. Tchau, tchau e até mais.